Queridos, nós lemos então o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 1 a 6, que fala do homem da mão ressequida. Outras versões diz o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida, que é a mesma coisa. Se você olhar aí na sua Bíblia, verás que não só Marcos narrou este episódio, como também Mateus no capítulo 12 e Lucas no capítulo 6. Está escrito aí em negrito. Tanto Mateus quanto Lucas narraram o mesmo episódio deste homem que passou por esse grande problema e teve a sua mão ressequida. Talvez algo aconteceu no decorrer da sua vida, na sua trajetória, lhe gerando este problema. O evangelista Lucas vai dizer que era a sua mão direita que estava seca, sua mão direita que estava mirrada, e ali então ele estava neste lugar e teve uma experiência gloriosa, transformadora e abençoada com o Senhor Jesus. Eu queria destacar alguns pontos para a nossa edificação. Eu queria destacar algumas verdades do texto sagrado. E a primeira verdade que eu quero destacar é essa: em que consiste a verdadeira religiosidade? Em que consiste a verdadeira religiosidade? Olha no texto e perceba no texto que Jesus, ele entra num templo, ele entra na sinagoga, ele entra no momento de culto, de adoração e celebração, e ali havia os fariseus, e ali havia este homem da mão ressequida. E quem chega, quem se aproxima, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto vai nos mostrar de maneira clara, nítida, em que consiste a verdadeira religiosidade. Para uns aqui no texto, a religiosidade, ela consistia em rituais, leis e normas. Rituais, leis e normas. Eles estavam mais preocupados com os rituais, com as leis e com as normas. Os fariseus do texto tinham colocado em torno de quase 40 princípios, quase 40 mandamentos e leis acrescentadas sobre a guarda de um determinado dia, que era o sábado. E para eles, o que se importava era você guardar vários rituais, várias leis, várias normas, normas radicais. Para eles, então, a religiosidade era um ato ritual. Podemos usar uma expressão, era aquele senta, levanta. Eu entrei, houve uma introdução, houve uma canção, houve uma mensagem, houve uma conclusão, uma oração final, a bênção final, eu fui embora. Depois eu volto para cumprir o meu ritual, eu volto para cumprir as minhas normas, porque a minha religiosidade consiste apenas nisso. Mas o texto revela que Jesus vai mostrar que isso não é certo, porque a verdadeira religiosidade está ligada a servir a Deus e ao próximo. Servir a Deus e ao próximo. O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo. O envolvimento com Deus e o envolvimento com as pessoas, exercendo a misericórdia, exercendo a compaixão, exercendo o ato de socorro, abençoando pessoas, se relacionando com pessoas. Mas os fariseus, eles tornaram a religião em rituais. E muitos estão praticando um ritual sem saber por que estão fazendo. Se eu resumir a religiosidade minha num ritual, apenas em chegar na igreja, erguer as mãos, cantar, tocar, pregar, e depois nada mais acontece, eu também estou vivendo numa questão de rituais, cerimoniais, normas, coisas vazias, quando Deus nos chama para nos relacionarmos com as pessoas. Jesus aqui no texto nos revela
3 coisas importantes que ele fazia, 3 coisas maravilhosas. Primeiro, ir à casa do Pai. Perceba que o texto diz assim, no verso 1, de novo entrou Jesus na sinagoga. Jesus tinha o prazer de estar na igreja. Jesus tinha o prazer de ir à sinagoga. Ele tinha o prazer de ir ao culto. Quando olhamos a juventude de Jesus, ainda menino, os seus pais não o encontravam, depois foram encontrá-lo onde ele estava, no templo, conversando com os sacerdotes, dialogando com os sacerdotes. E todo o ministério de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelistas, vai fazer questão em afirmar este prazer de Jesus de estar na igreja, na casa do Pai. O autor aos Hebreus vai dizer que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas antes façamos as demonstrações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas Jesus tinha o prazer também de ensinar a palavra de Deus. Quando ele entra na sinagoga, ele vai ensinar, ele vai ministrar, ele vai trazer uma revelação de Deus, ele vai pregar a palavra do Senhor. Então ele pregava na sinagoga, ele pregava na rua, ele pregava nas montanhas, ele pregava no rio, ele pregava no barco. Em todo lugar você verá e perceberá Jesus ministrando a santa palavra de Deus, dizendo que a sua vontade, o seu querer, era anunciar as boas novas do reino, que ele veio não para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. E Jesus, em terceiro, ele tinha o prazer em socorrer aos necessitados. Ele não só estava no culto, não só pregava a palavra, mas ele socorria os necessitados. E o olhar de Jesus era um olhar profundo, era um olhar penetrante, que ele sabia qual era a realidade, o que passava cada pessoa, o que estava sofrendo cada pessoa, o que estava indo na alma de cada um, pois ele olhava profundamente, sentia a dor do próximo, ele sentia compaixão, ele sentia o sofrimento e ele socorria ao necessitado. Então Jesus tinha prazer em realizar estas 3 coisas. Mas diante do texto nós podemos fazer uma pergunta ao texto dizendo: qual o valor de uma vida? Qual o valor de uma vida? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida para o fariseu? Quanto vale uma vida para Jesus? Olhemos, por exemplo, para os fariseus. Quanto vale uma vida para o fariseu? Primeiro, o fariseu valoriza mais rituais, tradição ou tradições do que a vida. Para o fariseu, o ritual, a tradição, era mais importante do que a vida. A vida era algo que ficava em segundo plano, era algo secundário. Ali estava um homem enfermo, ali estava um homem com a mão ressequida, ali estava um homem com um grande problema, mas a preocupação do fariseu era guardar o sábado, honrar o sábado, não fazer nada no dia de sábado. Para o fariseu o que importava era a aparência. Tanto é que eles estavam olhando para Jesus, diz aqui o texto sagrado, Jesus, verso 2, está observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Estava olhando para Jesus, verso 2, para ver se Jesus ia curar no sábado, se Jesus ia realizar um milagre naquele dia, a fim de o acusarem. Novamente, se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, verás que mais de 30 vezes Jesus realizou grandes milagres nos sábados. Grandes milagres no sábado Jesus realizava, mas ele estava guardando a aparência. A vida não importa, o que importa é a aparência. Para o fariseu também, os animais eram mais importantes do que as vidas. Eles valorizavam mais os bichos, os animais, do que a própria vida. Lá em Mateus capítulo 12, eu vou ler para você aqui, Mateus capítulo 12, no verso
9 a 14, narra o mesmo episódio, onde Jesus vai dizer para eles o seguinte, verso 11, Mateus 12, 11. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Então veja que Jesus está discutindo com os fariseus, e os fariseus diziam: não pode curar no sábado, o sábado é um dia santo, não cure, não faça nada. E Jesus então faz essa pergunta: qual de vós, se uma ovelha cair num buraco, num barranco, você não fará todo o esforço para tirá-la do buraco? Quanto mais uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está precisando de misericórdia e compaixão. Mas o fariseu valorizava mais os animais do que as pessoas. Já para Jesus, a vida era mais que o legalismo. Aqui no texto sagrado você vai ler em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, dizendo: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, para o Senhor Jesus, a vida vale mais que o legalismo. Para o Senhor Jesus, a vida vale mais do que os bens. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ficar milionário e perder a sua alma? Para Jesus, a vida vale mais que os bens. Para Jesus, a vida vale a própria vida, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por você e por mim naquela cruz. Se você olhar para o texto, novamente, no verso 6, diz que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Eles agora programaram, tirar a vida de Jesus, matar Jesus. Mas ele foi como cordeiro, como ovelha, perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, foi à cruz, morreu na cruz por nós, porque a sua vida valeu a própria vida de Jesus. Jesus não está preocupado com legalismo, com rituais, com normas, com tradições. Ele está preocupado com vidas consagradas, dedicadas, rendidas ao pé da cruz, aos pés de Jesus. Então veja, aqui já é algo para nós nos alegrarmos, já é algo para nós nos regozijarmos, porque ali havia duas classes de pessoas, ali havia dois tipos de pessoas: os legalistas, os acusadores, os apontadores do dedo, e o sofrido, o homem que estava sofrendo, o necessitado, o carente. E Jesus estava olhando para ambas as pessoas, sentindo o coração, o mover de ambas as pessoas. E o sentimento de Jesus, indignação e compaixão. Aqui nós temos essas duas palavras, indignação e compaixão. Quem sentiu isto? Foi Jesus. Ele olha para o fariseu e fica indignado, fica irado, e a indignação toma conta do seu coração. Verso 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Então veja que alguns causam indignação a Jesus, revolta a Jesus, mas aquele outro homem sofrendo, ele teve a compaixão de Jesus, Jesus se compadeceu dele, ele sente a dor daquele homem. E a pergunta é: qual sentimento nós temos gerado no coração de Deus? Apocalipse diz que Jesus, ele caminha no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele nos tem na palma de suas mãos, ele conhece todo o nosso ser, o nosso coração, sabe de todas as coisas, ele nos conhece. E qual o sentimento ao olhar para nós? Nós geramos
na pessoa do Senhor Jesus. E agora então ele entra na sinagoga de novo, olha para aquele homem. Este homem vai receber cura. Mas quais são os passos para a cura? Quais são os passos para ser curado? É nisso que eu quero trabalhar com você daqui para frente. Quais são os passos que este homem teve que dar para ser curado pelo poder de Jesus? O primeiro passo que ele teve que dar é assumir publicamente a sua real condição. Assuma publicamente sua real condição. Olhamos para o texto sagrado, Jesus vai dizer para ele em Lucas 6:8, levanta-te, levanta-te. Imagina você a cena, tente dar asa à sua imaginação, Jesus naquela sinagoga, este homem com a mão mirrada, este homem sofrendo, este homem padecendo, este homem nesta angústia, e Jesus então olha para ele e diz, levanta-te, levanta-te. A Bíblia vai dizer da real condição dele. Qual era a real condição? Ele estava vivendo uma vida prostrado, ele estava caído, ele estava cabisbaixo, ele estava derrotado, ele estava vencido, ele estava envergonhado. Era a situação dele, escondido, lá num canto qualquer da sinagoga, em um lugar qualquer da sinagoga, com a vida totalmente arruinada, com a vida totalmente destruída. E Jesus bate o olho nele e diz assim, levanta-te, levanta-te. E Lucas vai dizer, levantando-se, permaneceu de pé. Lucas 6. Ele está reconhecendo perante todos a sua real condição. Quando Jesus diz, levanta-te, Lucas 6, levanta-te, e ele prontamente se levantou, e ele permanece em pé, e todos os olhos daquela congregação, todos os olhos daquela sinagoga, se voltaram para ele. Não há cura sem reconhecimento da enfermidade. Não há restauração sem reconhecimento do problema. Não há como Deus intervir e agir se a pessoa não reconhecer as mazelas da sua vida. Não adianta dizer eu estou bem quando a pessoa não está bem. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Não adianta tentar vivendo se esquivar, se escondendo nas cavernas da vida, nas grutas da vida, nos buracos da vida, talvez ali escondendo a sua mão, para que ninguém visse, para que ninguém olhasse para ele. E Jesus fala, reconheça publicamente qual é o seu problema, reconheça publicamente qual é a questão que aflige a sua alma. Levanta-te. Ele se levantou então e ele permanece em pé. Eu repito para você, meu irmão, minha irmã, primeiro passo para uma cura, primeiro passo para uma grande restauração é o reconhecimento real do nosso problema. Aí ele continua ali, Jesus continua trabalhando. Segundo passo, fora vencer os seus complexos e manifestar-se, manifeste-se, reconhecer os complexos da sua vida e manifestar-se, ou manifeste-se. Jesus só olha para ele, diz aqui o texto sagrado no verso 3, capítulo 3 de Marcos, ele diz, Jesus só homem da mão ressequida, vem para o meio, vem para o meio, saia do canto, saia da sarjeta, saia da escuridão, se revele, vem para o meio, chegue aqui onde estamos, venha para o centro. Você precisa se manifestar, você precisa vencer os complexos da vida.
as coisas ruins que aconteceram, ou que deixaram de acontecer, e tomar uma postura, tomar uma posição, e vir para o meio, vir para o centro, porque Jesus não quer ninguém nas beiradas da vida, nos cantos da vida, Ele nos quer no centro da vida, Ele quer nos abençoar. Este homem, ao ouvir esta palavra de Jesus, ele levanta e vem para o meio. E o terceiro passo, exercite a sua fé. Veja, irmãos, que agora ele começa a exercitar a sua fé. Exercite a sua fé. Aonde eu vejo isso no texto, você verá comigo, no versículo 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, dos fariseus, disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Ele agora está exercitando a sua fé. Ele agora está manifestando a sua fé. Porque se não houver fé, não haverá cura. Se não houver fé, não haverá restauração. Se não houver fé, não haverá mudança. Eu reconheci o meu problema, eu reconheci a minha tragédia, eu reconheci os meus complexos da vida, eu reconheci as minhas fraquezas, minhas debilidades. Eu estou reconhecendo publicamente, eu estou vencendo tudo isso, eu estou me levantando, indo ao centro, ao meio, vem para o meio. E Jesus fala então, agora estenda a tua mão. O que quer dizer isto? Estenda diante de mim aquilo que está seco na sua vida. Coloque diante do meu altar aquilo que está arruinado na sua vida. Já que você se manifestou, já que você se revelou, já que você reconheceu publicamente, agora você coloca perante o altar qual é o teu problema, qual é a tua crise. Pode ser uma crise familiar, conjugal, pode ser uma crise emocional, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise existencial, pode ser uma crise em outra área da vida, qualquer área da vida, você leva diante de Deus, e você apresenta diante do Senhor, e você exercita a sua fé, para que o milagre aconteça na sua vida. A Bíblia nos diz no Velho Testamento de um homem chamado Naamã, e vai dizer que Naamã era herói de guerra, vitorioso, porém Naamã era leproso. Naamã tinha lepra, e um dia ele vai ao profeta, para que o profeta lhe restaurasse da sua lepra. E o profeta então disse para ele, ir ao rio e mergulhar 7 vezes no rio. A Bíblia diz que ele sai indignado, revoltado, porque foi pedido para ele mergulhar num rio, que não era o melhor rio da época. Mas ele ouve aquilo, e os seus soldados, os seus capitães, falam para ele, olha meu senhor, o profeta pediu algo fácil, o senhor deve fazer. E ele então, ele vai ao rio mergulhar, 7 vezes no Jordão. E como que ele faz? Ele estava de armadura, ele vestia uma couraça, ele tinha um capacete, toda a parafernália de guerra, todo o seu estado estava escondido, todas as mazelas da sua vida estavam escondidas. Para a multidão lá fora, era o herói, era o conquistador, era o herói de guerra, o herói de batalhas. Mas agora, quando ele tem que mergulhar no Rio Jordão, ele não podia mergulhar de armadura, ele não podia mergulhar com a sua couraça, com o seu capacete, ele teve que tirar aquilo. Ele tira o capacete, ele tira a sua armadura, ele tira aquela parafernália toda. O que isso revela? Que ele estava se despindo perante todos e revelando a todos qual era o seu real problema. Era um homem leproso, era um homem que estava sendo comido pela lepra, era um homem que estava morrendo aos poucos. Imagina como estava o seu sentimento, imagina como estavam as suas emoções, imagina como ele estava vivendo por dentro dele. As pessoas o aplaudiam, as pessoas o honravam,
As pessoas diziam: este homem é maioral, é bom demais. Mas por dentro ele estava ruim. Por dentro ele estava sofrendo. E quando então ele se manifesta, ele se revela que era realmente um leproso. E dá o primeiro mergulho no Rio Jordão. Sai, dá o segundo. Depois o terceiro, até o sétimo mergulho. Ele estava agora exercitando a sua fé, confiado na palavra do Senhor, porque reconheceram publicamente o seu problema, estava exercitando a fé, tomando uma decisão, vindo para o centro, vindo para o meio, e quando ele dá o sétimo e último mergulho, a sua carne é restaurada como a carne de uma criança. Mas se ele não tivesse exercitado a fé, ele não teria sido restaurado. Este homem da mão mirrada, ressequida, ele teve que exercitar a fé. Nós temos outros episódios bíblicos, posso citar mais alguns. No tanque de Betesda, um homem sofria 38 anos. Jesus disse para ele: toma o teu leito e vai embora. Uma palavra. E ele então se levanta, toma o leito e vai para casa, restaurado imediatamente. Os discípulos tentaram pegar peixes, pescar, não conseguem nada. Jesus chega e fala: lançai a rede direita do barco. Eles lançaram, exercitaram a fé, pegaram 153 grandes peixes. Lázaro já estava morto. Lázaro, diz a Bíblia, que já cheirava mal. Lázaro estava já naquele lugar onde fora posto, todo envolto, ali morto. E Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. O morto ouviu a voz de Jesus, exercitou a fé, é um milagre, e saiu do túmulo. O que precisa para ser curado, restaurado, financeiramente, emocionalmente, na vida conjugal, na vida familiar, sentimental, em todas as áreas da vida, meu irmão, minha irmã, física, é preciso exercitar a fé. Este homem não está dizendo: mas Senhor, eu sou este homem da mão mirrada, eu não consigo estender a mão, eu não tenho poder para estender a mão. Senhor, eu vivi assim, eu vou continuar assim. Não, ele não fala isso. Ele simplesmente, diante de todos, perante todos, ele levanta aquilo que estava arruinado, destruído, sem vida, sua mão direita, talvez segurando com a mão esquerda. Ele levanta diante do Senhor, e o texto sagrado diz assim: estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Irmão, irmã, a restauração para a sua, para a minha, para a nossa vida. Deus tem mudança para você. Deus tem uma nova vida, uma nova realidade. Deus tem um plano maravilhoso, extraordinário, glorioso para cada um de nós. Eu não sei quais são as mazelas, mas é preciso que haja o reconhecimento. Parar de se esquivar, parar de se esconder, parar de aceitar a tragédia como ponto final e se apresentar diante do soberano, diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, estendendo diante do Senhor aquilo que está mirrado, destruído na minha vida. Diz a Bíblia que ele estendeu a mão, estende a mão, e a Bíblia diz para nós: estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Amém, irmãos? É preciso fazer isto, é preciso agir agir dessa forma. Veja que este homem da mão mirrada, ali chega, sofrendo, com dor. Deus manda estender, ele estende, e a mão é restaurada. Aí eu digo a você,
E a única pessoa que pode dizer como sua história termina é você. E a única pessoa que pode dizer como sua história termina é você. Veja no texto novamente. As pessoas reunidas na sinagoga, as pessoas estão agora saindo da sinagoga. Irmãos, você dirige a sua história. Você dirige a sua vida. Como que você vai sair? Veja que uns saíram revoltados, uns saíram, verso 6, conspirando contra os herodianos. Vão matar este homem, vão destruir este homem. Vamos matar porque ele fez um milagre no sábado. Ele curou alguém no sábado, e o sábado tem que ser guardado. O sábado é santo. O sábado é o santíssimo dos santíssimos. Não é. Porque a vida vale mais. A vida. Jesus contou daquela parábola das pessoas indo ao culto. Indo ao culto adorar ao Senhor. E tinha um homem caído à beira da estrada. Lembra dessa história bíblica? O sacerdote, arrumado para o culto, ele passa de largo e vai para o culto. Vêm os músicos, o homem caído, eles passam de largo e vai para o culto. Vem a igreja, passa de largo e vai para o culto. E vem um samaritano que não era nem cristão, não tinha nem temor a Deus. Ele viu o homem caído, ele para tudo, ele socorre aquele homem, ele coloca sobre o seu animal, ele o leva até um hotel da época, ele paga a hospedagem daquele homem. E diz para o dono do hotel: se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou indenizar, eu vou pagar. Este teve amor ao próximo, esse teve compaixão ao próximo. O evangelho cristalino bíblico não é o evangelho dos rituais cerimoniais, mas é o evangelho da misericórdia, da compaixão e da graça revelada em Deus por nós, de nós para as pessoas, em nome de Jesus. Então a pergunta é: como que eu vou sair? E você é a única pessoa que pode lhe dizer como será a sua história, como sua história termina. Veja lá duas pessoas, uns representados pelos fariseus e outro pelo homem da mão ressequida. Só que o homem da mão ressequida, ele sai daquela sinagoga, ele sai daquele templo com a mão perfeita, restaurada, poderosamente pelo milagre de Deus. Imagine quando ele chega em casa, a família olha para ele e vê a sua mão perfeita. Imagine Naamã voltando para sua casa, curado da lepra. Imagine os discípulos voltando com 153 grandes peixes. Imagine o paralítico Cafarnaum voltando para casa curado. Você dirige a sua história. Como você sairá daqui nessa noite? Como você aqui entrou? Ou você que está me assistindo pela internet, como você está? Nós atingimos, louvado seja Deus, passamos de 100 mil seguidores pela internet no canal da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como você sai após uma pregação? Como você sai após o anúncio do evangelho? Para continuar vivendo a velha vida, para continuar com a mão mirrada, sem vida, dizendo: para mim não há solução, não tem jeito para a minha vida, não tem solução, eu vou conviver com essa doença, com essa enfermidade, com essa desgraça o resto da minha vida.
Você vai sair assim? Ou você vai estender a sua mão diante de Jesus? Ou você vai estender a mão dizendo: Jesus, eu estou estendendo diante do Senhor. O que perdeu o sentido para mim, eu estou colocando diante do Senhor. E eu sei que o Senhor vai restaurar. Que o nosso Deus é o Deus de toda restauração. O Senhor poderia ter feito o milagre no secreto. Poderia. O Senhor poderia ter agido silenciosamente. Poderia. Mas Ele precisava que aquele homem se colocasse em pé. Era dizendo: eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Era aquele homem estendendo a mão, toda deformada, diante do Senhor. Aquele homem vencendo a timidez, o acanhamento, a vergonha, vencendo os seus complexos inferiores, vencendo os seus traumas, dizendo: Senhor, Tu és a minha única esperança. Eu estou apresentando diante do Senhor. Imediatamente a mão fora restaurada em nome de Jesus, o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É o Deus do milagre. Mas o diabo pode sussurrar no seu ouvido dizendo: isso aconteceu lá, hoje não acontece mais. Isso é na época de Jesus, mas hoje não acontece mais. O diabo pode sussurrar isso, irmãos. O diabo pode sussurrar dizendo: o meu caso não tem jeito, para mim não tem solução. O diabo fala isso. Mas se você hoje dizer: Senhor, hoje eu vou fazer uso da minha fé, e hoje eu recebo mudança, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu recebo mudança. Mas se você faz parte dos fariseus, legalistas, rituais, cerimoniais, você só participou de mais um ritual. Mas se você faz parte daqueles que celebram a vida, você celebrou a vida. Glória a Deus. Aleluia. Celebrou a vida. E você sai sendo nova criatura em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero dedicar uns momentos deste culto para orar. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Queria que você falasse com Deus nesta hora. Queria que você abrisse seu coração para Deus. E Deus nessa noite está lhe perguntando. Deus nessa noite está lhe perguntando: o que ou qual área você está precisando de uma restauração? Qual área você está precisando de uma mudança? Mude o painel, deixa a última apresentação minha, última, por favor. Lembre-se, você é o único que pode determinar o seu futuro. E a única pessoa que pode dizer como a sua história termina é você. Porque tem o poder restaurador de Deus, tem o poder vivificador de Deus. E cremos quando oramos com fé, a oração da fé, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas milagrosas. O poder de Deus atua
o poder de Deus age. Nós estamos aqui brincando de igreja, brincando de culto, brincando de pregação, brincando de exposição bíblica, num cerimonial vazio. Não, nós estamos na presença de Deus. Deus nessa noite pode realizar a transformação tão sonhada por você, em nome de Jesus. Ele disse: estende a mão. Ele prontamente estendeu-a, e a mão foi restaurada. Ele não disse: mas Senhor, não consigo, não posso, não dá, é difícil. Vença os impossíveis, vença as mazelas da vida, creia na restauração de Deus, creia no milagre de Deus, em nome de Jesus. E hoje, seu milagre pode acontecer, aqui e agora, em nome do Senhor. Lucas vai dizer, o evangelista Lucas, que narra o mesmo episódio, que nos conta desta verdade gloriosa. O evangelista Lucas, que ele, ao estender a mão, ele é restaurado, e de Lucas diz: levanta-te, vem para o meio. Ele, levantando-se, permaneceu em pé. Lucas 6:8. Jesus confronta os fariseus, e fitando todos ao redor, ele disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Uns se encheram de furor, discutiam como matar Jesus, mas o homem sai mudado. Como você sairá daqui? Só depende de você.